Os caras usam boina. Como os caras conseguem usar boina, ser respeitado por todo mundo? Eu não faço a menor ideia. Meu nome é Jonathan Marques, o cara mais frio e calculista que um pinguim formado em matemática. E hoje a gente vai resumir a série Peaky Blinders. Cara, nem começou o programa e você já tá resmungando aí. Qual que é o problema da boina, mano? A boina é a pochete da cabeça. Todo mundo sabe disso. When I sleep, I dream, and in my dream, someone wants my crown. Down in a city's hollow. That is God, and that are the Peaky Blinders. A série Peaky... Nossa, cara. Que negócio é esse? Aqui dando fumaça, pelo amor de Deus. Jonathan, a gente tá ambientando o cenário pra série de hoje, que é Peaky Blinders. Tem bastante fumaça em Peaky Blinders, né? Cara, mas parece que é uma tabacaria, muita fumaça. Diminui isso aí. Meu pulmão é sensível, pelo amor de Deus. Ai, tá bom, vai. Vamos cortar aqui um pouco por conta dos seus pulmões sensíveis. A gente vai acabar com a ambientação desse episódio especial. Eu não tenho culpa. Não é porque os caras fumam durante 70% da série que você tem que ficar jogando fumaça na minha venta. Agora deixa eu começar, por favor. Peaky Blinders é uma série que fala da importância de ter uma família unida. Jonathan, não, cara, é mais uma série sobre uma família de mafiosos, né? A história da máfia, do crime, ela tem precedência sobre a união, entendeu? Então vamos por esse caminho. É uma família de mafiosos, sim, mas é uma família unida, porque a família não pode ser unida só no Natal, pra comer Chester e pavê. Tem que ser unida pra extorquir comerciante, pra bater em pessoa, manipular resultado de aposta também. Isso é uma mensagem linda também, no final das contas. Jonathan, cuidado com a mensagem que você passa aí, né? Porque falando desse jeito, parece que você tem vontade de ser da família deles, que isso é bom. Não, muita emoção pra mim. O meu tio chegar pra mim hoje em dia e fala, mas se é pra ver ou pra comer? Eu já fico meio sem reação. Imagina se eu fosse do Peaky Blinders, meu tio mafioso chegando em mim falando, mas isso é pra ver ou pra matar um irlandês na frente do córrego à noite? Eu falaria, tio, calma, é só torta. Mas assim, não julgo, né? Toda família tem o seu jeitinho, tem a sua forma de ser, né? Tá, beleza, vai, mas para de viajar, fala um pouco da série. A série fala sobre uma família que forma uma gangue chamada Peaky Blinders. A história rola no século XX, na Inglaterra, um pouco depois do fim da Primeira Guerra. A única época que usar boina, terno, suspensório e bigode não te fazia parecer um hipster e nem um tiozinho aposentado indo pra fila da lotérica. Tá, mas fala a verdade, vai. Os caras eram super estilosos, eles estavam sempre na estica e eles usavam isso também pra se destacar. Realmente, a série tem tanto bandido de terno que tem uma hora que eu não sabia se estava vendo Peaky Blinders ou House of Cards. Mas, hoje em dia, esse estilo não funciona pra impor respeito, não. Só se você for advogado, procurador, sei lá. O que você entende de moda e o que você entende de impor respeito, amigo? Eu confesso que nada. Mas o Neiudo, ele entende. Esse cara sabe de tudo. De novo o Neiudo, velho? Cara, não posso fazer nada, ele é referência. O cara já chega no bar impondo respeito pela postura. Bonezinho de aba curva, uma polo listrada, bermudinha acima do joelho, chinelinho colorido e um relógio de ouro assim do Brás aqui no braço. Seria exatamente assim que um Peaky Blinders se vestiria hoje em dia. Eu tenho as minhas dúvidas, mas vai lá. Mas o único negócio que me incomodou foi essa coisa do cabelo ali, que o disfarce não tava legal. Degradê aqui na lateral, ficou faltando um pouco. Aí, Jonathan, você vai ter que me desculpar, mas quem é você pra ficar falando de corte de cabelo, entendeu? Cara, isso aí é carecofobia, mas eu não vou ficar aqui explicando pra você essa pauta. Enfim, os Peaky Blinders ganhavam dinheiro de várias formas, tipo do jeitinho deles, né? Cada família faz o que pode pra complementar a renda. A minha mãe, por exemplo, fazia crochê. Já a família deles fazia... Extorquiam pessoas, eles roubavam cargas. Quando você fala assim, parece uma coisa negativa, mas... é o jeito deles. E eles mexiam também no ramo de apostas, tipo o jogo do bicho, principalmente. O jogo do bicho, meu, era a corrida de cavalo que eles controlavam os resultados. Corrida é o jogo, cavalo é um bicho, é jogo do bicho, não deixa de ser isso. E o líder da família é o Thomas Shelby, um cara que tem uma expressão de eu acho que isso aí deixou o ferro ligado 24 horas por dia. O cara me dá uma risada. E tem tão cara de mal que o médico que bateu na bunda dele quando ele nasceu teve que fugir da cidade no dia seguinte porque tava com medo de represália. E esse cara faz vários esquemas pra passar na frente das outras gangues e conseguir mais respeito e dinheiro pra família dele. E ele faz de tudo mesmo, desde jogar moedinha de cavalo até cortar a cara dos outros com lâmina de barbear. Mas quem nunca, né? Fala a verdade. Nossa, quase ninguém, na verdade. Mas no geral, eles são uma família como qualquer outra, com seus defeitos, suas qualidades, o jeitinho deles. Jonathan, família como qualquer outra, cara. Pelo amor de Deus, que família você conhece que rouba a carga de arma da polícia, que começa a guerra entre facção, que mexe com corrida de cavalo? Érico, você tá precisando sair pra conhecer mais gente, né? Por onde você tem andado, Jonathan? Não, eu só sei que você tem que parar de julgar os outros, né? A família de ninguém é perfeita. Eu, por exemplo, tenho um tio que usa sapatênis. Eu não fico aí falando dele. A gente tem que aprender a respeitar. Não cabe a nós julgar os outros, cara. Mas de novo essa fumaça. O que tá acontecendo agora? É pra entrar no filme da série de novo? Agora é vazamento de gás, Jonathan.
Aí a panela de pressão, pô, o feijão tá pronto. Só resumo. Vamos resumir isso aqui rapidinho então. Peaky Blinders é tipo a grande família, mas todos os integrantes da família são Agostinho Carrara, entendeu? Assistam Peaky Blinders na Netflix. Pega o meu feijão, senão vai queimar lá. Nothing can stop us. Now you've heard of us.